Bem, então são 10h10, acho que não vamos fazer esperar as pessoas que estão aqui mais tempo. Em primeiro lugar, gostaria de dar os bons dias a todos, àqueles que regressam de férias, um bom reinício de funções. Também cumprimentar a Link, que é a empresa que está a trabalhar com o Camões na evolução do estudo documental, que atualmente já é o EDOC e que se vai manter como EDOC, mas é um EDOC renovado e por isso hoje tem lugar uma das duas primeiras formações iniciais que visa abranger o maior número de pessoas possível, para que este processo também de gestão de mudança para uma aplicação que será bastante diferente daquela que atualmente utilizamos para a gestão documental, também seja um processo mais suave e possa abranger todos quantos utilizam o gestor documental. Até para promover uma cada vez maior utilização do gestor documental, maior e melhor utilização, porque, como depois teremos a oportunidade de ver, esta nova versão também tem muito mais funcionalidades e é muito mais amiga aqui dos utilizadores. E por isso o que nós queremos é promover a utilização do gestor documental como o meio principal para os fluxos documentais desta casa, também promovendo a desmaterialização tanto quanto possível. E não me vou alongar mais, gostaria de desejar uma boa formação. Eu não sei se a formadora irá dar conta de algumas regras também durante a formação, mas passo já a palavra e desejar uma boa formação a todos. Muito obrigada. Só um ponto adicional. Este é um dos 7 projetos que o Camões tem financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência e será o primeiro a ser implementado. A conclusão será este ano, esperamos que em outubro possamos concluir todo este processo. E queria dar nota de que, de facto, é importante também podermos contar com os fundos da União Europeia para promover aqui a transição digital e melhorar as nossas ferramentas de trabalho. Obrigada. Ok, então, olá, bom dia a todos. Ahm, eu chamo Margarida Francisco, como a Paula disse, trabalho na Link, estou mais concretamente na unidade de AWS Projetos. E pronto, e hoje vou ser a vossa formadora, vou-vos dar aqui um bocadinho um contexto inicial, um bocadinho mais teórico sobre o EDOC, e depois passar a uma pequena demonstração para também pronto, vermos como é que é o EDOC na realidade. Ahm, Antes de mais, queria só garantir que, pronto, que este workshop está a ser gravado, não se, pronto, só para perceber se está. Ok, ok. Pronto. E também queria dizer que, pronto, vou aqui começar a apresentação. Pedia também que, pronto, para não carregarmos também muito aqui o vídeo, vou desligar a câmara e, pronto, se quiserem, desliguem também a vossa câmara. Vamos para tornar aqui a apresentação um bocadinho mais leve e também penso que aqui o foco vai ser aqui a apresentação e pronto, e assim estamos todos a olhar para o mesmo. Pedia só também que desligassem, pronto, os vossos microfones e quando quiserem falar, pronto, peço-vos que também levantem aqui a mãozinha e assim, pronto, como existe aqui muitas pessoas na reunião, acaba por ser um bocadinho confuso e pronto, e levantem aqui a mãozinha e eu depois passo a palavra. Então, vamos começar aqui com a apresentação. Hum, Vou-vos dar aqui um contexto um bocadinho mais teórico. Portanto, sejam bem-vindos aqui ao EDOClink, que é a vossa plataforma de gestão documental. Eu sei que alguns de vocês já a utilizam, outros se calhar nem tanto, mas pronto, vamos dar aqui um contexto para todos estarmos ao mesmo pé, e percebermos então o que é que a plataforma faz. O EDOClink tem
o objetivo principal, então, de transformar a organização, transformar o Camões, tentar reduzir ao máximo a utilização do papel, é assim a grande premissa. Por outras palavras, tentar simplificar sempre os processos e a desmaterialização de documentos físicos, com foco, acima de tudo, na substituição da documentação por formatos digitais. E isto vai nos permitir, então, 4 coisas que nós consideramos importantes. A primeira é gerir e automatizar os fluxos de trabalho, eliminando assim as tarefas repetitivas e melhorar os níveis de serviço. Assegurar, acima de tudo, a gestão centralizada e eficaz de toda a documentação relacionada com o processo interno. Melhorar também a celeridade, a eficiência e a segurança do acesso à informação constante de um processo interno, tanto no que diz respeito ao tratamento de dados, bem como a segurança do acesso à informação. E também tratar os documentos, os processos e a correspondência recebida e emitida, de uma só vez e sempre da mesma maneira, ou seja, haver aqui uma uniformização. Depois, passando aqui para os princípios do EDOC-Link, nós temos aqui 4 grandes pilares, pelos quais nos regemos. O primeiro assenta na funcionalidade, ou seja, o EDOC pretende ser sempre uma ferramenta funcional, de rápido acesso, ou seja, na perspectiva sempre de que vos vai ajudar todos os dias a tornar o vosso trabalho um bocadinho mais fácil. Um, as primeiras semanas, confesso que pode não significar esta funcionalidade a 100%, uma vez que estamos perante uma nova versão, mas acreditem que durante o tempo que estiverem a mexer no EDOC e se habituarem à plataforma, aos novos botões onde eles estão, vão rapidamente perceber que, pronto, que é uma ferramenta intuitiva e que, acima de tudo, serve para vos ajudar. Depois, a escalabilidade e segurança tem muito a ver com as garantias que o EDOC consegue dar na recuperação da documentação. Independentemente de estarmos a colocar um documento por dia no EDOC ou 1000 documentos por dia, nós garantimos sempre que é possível assegurar o crescimento sustentável e uniforme da informação guardada dentro do EDOC, e, acima de tudo, a sua recuperação. E aqui a segurança, porque a autenticação é de cada utilizador, é individual, é intransmissível e permite assim um acesso controlado à informação. Portanto, vocês vão entrar no EDOC com as credenciais que utilizam no vosso dia a dia para aceder ao Windows, e acedem simplesmente através do browser, de um URL que depois vai ser partilhado com vocês. Através de um browser, atualmente Chrome ou Edge ou Mozilla, apenas não recomendamos o Explorer, uma vez que pronto, já está descontinuado, mas todos os outros browsers funcionam perfeitamente. Depois aqui a simplicidade. A simplicidade, como eu já expliquei, é tornar-se uma ferramenta de trabalho intuitiva, de fácil acesso, pronto, e que não sirva para complicar. E por último, a mobilidade, uma vez que é uma aplicação que é acessível em qualquer dispositivo, quer sejam eles computadores, tablets, telemóveis, e não tem a necessidade de instalação de qualquer aplicação. Depois, passamos aqui para os conceitos base. Nós trabalhamos aqui com 4 conceitos base que vos vou dar a conhecer. O primeiro é o documento. O que é o documento? É o documento que dá a entrada que nós estamos a emitir, ou seja, que chega a nós e que nós vamos colocar dentro do EDOC. Este documento pode ter qualquer formato. Se for um documento físico, apenas tem que ser separado e digitalizado e posteriormente integrado dentro do EDOC, mas trabalhamos com qualquer tipo de formato de documento, quer seja ele um Word, um Excel, um PDF, qualquer formato. Depois temos aqui o registro. O registro são então os documentos e os seus metadados dentro do EDOC, ou seja, o documento quando entra no EDOC passa a ter um registro, e entra através de um registro, nós fazemos o registro do documento. Depois, a distribuição, que é o caminho que o documento faz dentro do Camões. E por último, temos o processo. E o processo é onde nós basicamente vamos arrumar o nosso documento de acordo com a sua temática. Ou seja, é onde agrupamos todos os registros e distribuições que tenham o mesmo assunto. Depois, aqui um esquema de conceitos. Vamos ver aqui com melhor detalhe então os conceitos. Aqui a ação de registar. O registar não é mais do que a ação de catalogar um documento ou um conjunto de documentos que dá a entrada,
que sai ou que circula internamente no Camões. Estes registros têm então os seus metadados associados. E o que é que são os metadados? Os metadados são então os campos que nós vamos preenchendo quando estamos a registar o documento e que nos vão permitir não só uma fácil identificação do documento, mas também a sua posterior pesquisa que podemos fazer do documento. Os registros vão ficar agrupados em livros. Esses livros são, no fundo, numeradores, onde deve ser carregado o conjunto de metadados específico, como, por exemplo, a classificação temática, o tipo de documento que se trata, a entidade e outros campos adicionais que, em conjunto com o documento, vão compor, então, o nosso registro. Existem livros de entrada para os documentos que vêm do exterior e entram dentro do Camões, livros de saída para aqueles documentos que vão sair para o exterior, entre outros documentos, entre outros livros, peço desculpa. E sempre que registamos um documento, estamos a dizer quem é que tem acesso a eles, porque o livro permite-nos esse acesso. E outra forma de podermos dizer que quem tem acesso a determinado registro é através da sua distribuição. Depois, passando aqui para a distribuição corresponde então ao caminho que é percorrido dentro do Camões, que o documento vai percorrer. É composto por várias etapas, sendo que as etapas vão ter sempre um responsável associado. Por exemplo, eu posso enviar um documento para os recursos humanos ou para qualquer outra pessoa, mas se eu enviar para essa pessoa em específico, só a pessoa vai receber aquele documento. No entanto, se eu enviar para o grupo dos recursos humanos, todas as pessoas que pertencem a esse grupo irão receber esse documento e irão ter acesso ao documento. Depois, então, a etapa é sempre constituída por um responsável, como eu disse, e a distribuição pode ter aqui 3 tipos, aqui relacionado também com as etapas. A primeira é a sequencial, podem ser sequenciais, ou seja, apresentam uma estrutura linear, assim, de uma maneira mais simplificada. Portanto, quando o primeiro vai terminar, o segundo vai começar, e quando o segundo começar, o terceiro terminar, o terceiro vai começar, e por aí adiante. Ou seja, existe aqui uma estrutura linear em que quando acaba um, começa outro. Depois, temos as paralelas. As paralelas são encaminhadas para mais do que um utilizador, como podemos perceber aqui. Têm aqui um início e um fim comum e são enviadas para, neste caso, 3 utilizadores em simultâneo, mas em paralelo. E o ponto final comum apenas vai receber a informação final quando todos os utilizadores que estão na paralela responderem àquilo que é pretendido. Portanto, a distribuição não avança se as pessoas para quem o utilizador inicial enviou a etapa não responderem. Portanto, só consegue avançar quando as paralelas responderem. Depois, por último, temos a difusão, que vai permitir difundir tarefas para múltiplos utilizadores. Portanto, ao contrário da paralela, que se mantém sempre na mesma distribuição e em que toda a gente vê o que toda a gente fez, na difusão existe aqui um ponto inicial comum que cria N distribuições, aqui estão 3, mas podiam ser 4, 5 por aí adiante. Estas distribuições são completamente independentes uma da outra e vão dar origem a 3 respostas também elas diferentes. Por exemplo, se entra aqui um e-mail na organização, portanto, entra aqui um e-mail no Camões que diz respeito a 2 tipos de assunto. O assunto, pronto, pode ser, diz respeito à faturação e manutenção de alguma coisa, de algum departamento. O registro desse e-mail só vai ser feito uma vez, não é? Porque apenas chegou um e-mail, mas o que acontece é que nós, em vez de distribuirmos de uma forma sequencial ou paralela, vamos utilizar a difusão em que fazemos então uma distribuição para a área financeira relativamente à fatura e outra para a área de manutenção relativamente à manutenção do equipamento que vamos ter que fazer. Isto vai dar então origem a 2 respostas completamente diferentes e que nem um departamento nem outro precisam necessariamente de saber o que é que acontece. Portanto, é principalmente esta diferença que há entre as paralelas e a difusão. Depois passamos aqui para o processo.
Aqui nos processos, os processos funcionam aqui como dossiês, onde vamos arrumar os nossos dados. Isto vai então agrupar todos os nossos dados, os nossos registros e as nossas distribuições. É importante também dizer que o processo está agrupado em classes. Classes essas que vão refletir a atividade da organização. Depois, passando aqui para o próximo slide, na estrutura dos processos, existem 3 conceitos a considerar, como eu estava a falar. Temos então o processo PI. O processo PI é como se fosse um processo macro, o maior processo, não é? Que vai possibilitar o agrupamento de todos os processos relativos a determinado assunto. E nisto temos também a classe, não é? O assunto vai ser a classe que vai funcionar como uma estante. Portanto, o processo funciona como dossiê e a classe vai funcionar como uma estante, onde eu vou guardar todos os processos dessa tipologia, desse assunto. E que este processo PI vai poder conter vários subprocessos. O subprocesso possibilita, assim, o agrupamento de todos os registros e distribuições relativos a um determinado assunto, tendo como agregador de todo um e apenas um só processo. Os subprocessos vão funcionar aqui como micas, que vão ajudar a organizar o nosso trabalho. Por exemplo, neste exemplo que temos aqui, temos o processo PI do António Silva. Pronto, temos aqui o processo PI do António Silva, com os vários registros, e aqui o subprocesso de uma formação RGPD que o António fez. Relativamente ao processo PI e subprocesso, a relação entre estes dois conceitos é uma relação de biologia pura, ou seja, o processo PI pode ter vários subprocessos, mas, no entanto, o mesmo não acontece. Um subprocesso só pode ter apenas um processo PI. Depois, também, relativamente aqui aos separadores, os separadores vão possibilitar a arrumação e a ordenação dos registros dentro do processo ou de um subprocesso. Até agora está tudo bem? Não sei se têm dúvidas. Vou dar aqui 5 segundos. Lara, peço desculpa. Sim. Eu estava. Bom dia a todos. Só uma dúvida quando estava a dizer que os documentos podem ser qualquer fecheiro. Nós temos, por vezes, relatórios que vêm com imagens, vídeos, fotos, e era para saber se, como os exemplos que deu, como não mencionou esse tipo de fecheiro, se JPEGs, coisas desse tipo, era para saber se isso era possível. Sim, é possível. Esses documentos funcionam todos dentro do EDOC e por isso, pronto, respondendo à sua questão, sim. Margarida, Não sei pediu a minha intervenção ou foi impressão minha? Não pedi. Não. Então pronto, Mas se ainda pedi, bem. peço desculpa. Ainda bem. Não queria. Pronto, não sei se tem mais alguma dúvida. Posso continuar? Ok, então, não havendo intervenção, vou aqui continuar. Aqui nos acessos. Um dos pontos fundamentais do EDOC é então a gestão dos acessos, de acessos à informação. E neste sentido, nós garantimos que, então, cada registro tem um nível de acessos que é previamente definido e aos quais vão ser acrescentados os acessos que são provenientes da distribuição. Portanto, cada grupo ou utilizador interveniente numa distribuição terá acesso ao registro ou aos registros que nela constem. E, portanto, desta maneira, aqui exemplificado, os registros e a distribuição partilham os acessos. Claro que pode haver algumas exceções, mas na maioria das vezes é isto que acontece. No entanto, o mesmo já não acontece com os processos, que vão ter acessos mais específicos e um bocadinho mais restritos. No caso de um determinado utilizador ter, por exemplo, acesso a um processo, vai ter acesso a todas as distribuições e registros que nele estão associados, ou seja, que constituem o processo. No entanto, se o utilizador apenas tiver acesso
a uma distribuição ou um registro que pertence ao processo, este acesso não passa para o processo, por isso é que estão aqui estas setinhas a apontar do processo para o registro, ou seja, quem tem acesso aqui ao processo vai ter acesso ao que nele está dentro. No entanto, utilizadores que apenas tenham acesso a um ou ao outro não vão ter acesso aqui ao processo. Por exemplo, no caso de uma justificação de uma falta, alguma chefia que queira validar essa justificação da falta do utilizador e arquiva no processo para ser arquivado no processo da área dos recursos humanos, a chefia só vai ter acesso à justificação de falta que é por si validada e não a todo o processo. Não faz muito sentido uma chefia de outro departamento ter acesso a este processo inteiro. Enquanto que o Departamento dos Recursos Humanos terá, assim, o acesso ao processo todo e, consequentemente, a todas as distribuições e registros que o processo agrupa. Depois, aqui um circuito informacional. Basicamente, então, dá-se a entrada de um documento no EDOC. Se for um documento físico, o documento deve ser separado e digitalizado, dando origem, então, a um registro. Se for e-mail, o registro é feito diretamente da conta do Outlook do utilizador, através dos add-ins. E se for um documento que já exista na máquina, nos vossos computadores, nos computadores dos utilizadores, faz-se também o registro através dos add-ins. O documento é registado, que vai originar então uma distribuição e que depois, a determinada altura, vai ser associada a um processo, sendo que na distribuição pode ser também elaborada uma resposta, dando origem assim a uma saída de documentos. A saída de documentos pode ser feita de duas formas. Pode ser feita uma saída por e-mail, através da assinatura digital, ou uma saída impressa, que vai ser assinada manuscritamente e que vai ser expedida de forma física. Também a qualquer momento podem ser efetuadas pesquisas de informações, como está aqui ao lado, quer sejam as pesquisas sobre registros, distribuições ou processos. Exato. Passando aqui para o arquivo e o workflow documental. De uma forma geral, resumidamente, o EDOC vai se dividir em dois grandes mundos. Então, o arquivo documental e o workflow documental. O que é o arquivo documental? O arquivo documental é onde nós vamos ter basicamente todos os registros, as consultas, o controle dos acessos, a utilização de assinaturas digitais, a arrumação dos documentos em processos, subprocessos e separadores e visa, sobretudo, facilitar a pesquisa dos vossos documentos e a recuperação dos mesmos. Do outro lado, temos então o workflow documental, que são basicamente as distribuições que estão pré-definidas, se for o caso, ou seja, percursos que são desenhados e que podem ser fechados ou semi-fechados, bem como distribuições com etapas ad hoc, sendo que em ambas as distribuições existe sempre o controle de prazos e o acesso ao histórico. Uma nota importante acerca do acesso ao histórico. O acesso ao histórico está associado a este controle de acessos, ou seja, eu só consigo ver o histórico daquilo que eu consigo consultar, portanto, daquilo que eu tenho acesso. Portanto, muitas das vezes, às vezes pesquisas que nós possamos fazer, quando não nos devolvem algum tipo de resultado, não quer dizer simplesmente que esses resultados não existam, mas pode também significar que eu não tenho acesso a esse histórico. Depois, aqui o sistema do EDOC pretende criar, acima de tudo, mecanismos adequados para nós tratarmos dos nossos documentos e dos nossos processos administrativos que são recebidos e que são enviados. Permite também efetuar, acima de tudo, o acompanhamento e gerir em tempo real aqui o Camões. O objetivo central do EDOC é então a melhoria organizacional através da redefinição e a desmaterialização dos processos funcionais, bem como da sua automatização. E, portanto, chegando aqui, o EDOC permite acompanhar então as 4 fases de um processo que são aqui identificadas: o seu início, o seu acompanhamento, a decisão e o controle.
Vamos ver aqui de maneira mais detalhada o início do processo, o iniciar de um processo. Portanto, é no EDOC que eu vou registar o documento, seja ele um documento em papel, um e-mail, um template ou um formulário, o documento vai ser registado e vai dar aqui início a uma distribuição. Se estiver a ir muito rápido, por favor, digam. Se tiverem alguma dúvida, já vi que a Anabela tem aqui a mãozinha no ar. Anabela, se quiser falar, tem o microfone desligado. Oi? Não. Já está, já está. Estava eu a dizer Sim. que levantei a mão para trás, cá para trás, e deixa-me ver. Eu queria perguntar se nós ainda vamos falar para a frente dos acessos ou não. Ou se neste- posso fazer alguma pergunta relativamente ao tema agora. Relativamente aos acessos, não estão previstos para ser falados agora no workshop. Portanto, como o workshop também é uma coisa assim mais rápida e vamos fazer aqui a demonstração, não sei se vamos ter tempo para falar sobre isso. No entanto, se a Anabela depois quiser conversar sobre isso ou se quiser expor a pergunta, depois expõe que eu com mais tempo também respondo, sem Mais qualquer tarde, tipo de não é? problema. Sim, Mais sim, tarde. sim. Está bem, está. Sim, sim, sim. E era outra coisa que, entretanto, por causa também, mas também tem a ver com a gestão aqui do workflow, que Uhum. é aquela situação, às vezes temos neste atual, que é a criação de várias distribuições, Uhum. quando só deveria haver uma, penso eu. Acho que até seria, agora dando assim um exemplo um bocado mais básico, entra, como estava há bocado aqui naquele esquema a dizer, entra um pedido, um requerimento, qualquer coisa, depois há Uhum. qualquer que dá origem depois a uma informação, a um parecer, a uma decisão e a tal controle. E isso deve ficar, e depois se calhar até uma saída, uma resposta, não é? Isso deve Sim, sim. ficar tudo na mesma distribuição, que nós temos às vezes algumas questões relativamente a isto. Sim, basicamente, pronto, Pelo menos de na acordo minha com... direção de serviços, na direção de serviços onde estamos. Mas é isso que não é criar uma nova distribuição solta da anterior, que nos faz Não, perder depois o todo o processo, não é? exato, Corta-nos, exato. não Sim, é? acima de tudo, isso depois vai depender depois de cada um de vocês e de como costumam trabalhar, mas sim, na distribuição podemos sempre associar os vários documentos ao longo da distribuição e assim também garantimos que se mantém tudo na mesma distribuição. Sim, outra coisa muito rápida, é Sim. o seguinte, nós temos processos confidenciais sou do jurídico e não entram aqui como confidenciais, mas a meio do processo verifica-se que são. Quando nós fazemos a classificação, Uhum. nós neste sistema agora podemos configurar os acessos nós próprios e eu sei que vamos deixar de o fazer. Uhum. Acho que é isso, depois falaremos mais tarde nos acessos, mas é essa a questão, não é? Tem a ver com as Sim, classes. eu relativamente aos acessos, eu não estou Está bem, 100% está, deve estar. familiarizada com os acessos, mas uh, Deve depois depender da consigo com classe, mais tempo. não Sim, é? sim, depois Está bem, está assim, bem. com tempo também consigo responder à sua questão, Obrigada, Anabela. obrigada. De nada, de nada. Então, não havendo aqui mais questões, penso eu, penso que podemos continuar. E acho que estávamos aqui, então, no acompanhamento. Então, aqui a parte do acompanhar o processo. Tem a ver com a própria distribuição, ou seja, com o circuito que o documento faz dentro do Camões, e que vocês acompanham. Todos os documentos têm uma distribuição própria e podem, podendo o percurso da distribuição ser já desenhado ou completamente ad hoc, em que cada utilizador é que decide o caminho que vai percorrer. Ahm, Cada utilizador, enquanto responsável pela distribuição,
vai poder utilizar prazos e alarmísticas, pode ainda assinar digitalmente as etapas e os documentos, pode utilizar processos e subprocessos. Devemos também utilizar os templates, vocês podem utilizar os vossos templates, e devemos usá-los de modo a garantir principalmente a uniformização da documentação que vai sair para o exterior. Portanto, todo este acompanhamento que acontece no decorrer da distribuição, em que eu consigo ir acrescentando novos dados e que me vão ajudar a tornar a tomar uma decisão um bocadinho mais informada e acima de tudo, mais consciente. Depois, passando aqui para a decisão, o decidir processo, tem a ver então com as assinaturas. Cada utilizador, na sua etapa corrente, pode usar vários mecanismos para assinar, quer seja o cartão de cidadão, a chave móvel digital, certificados, sistema de certificação de atributos profissionais, ou certificados próprios que possam existir. E, portanto, pode assinar digitalmente etapas em que estejam o documento ou que estejam na sua etapa ou provenientes, ou que os documentos sejam provenientes de uma etapa anterior. E sempre que eu assino digitalmente um documento, eu posso também associar uma assinatura manual pronto, que possa criar dentro do EDOC. Também para dar aquele conforto, algumas pessoas, pronto, às vezes aquele certificado digital acaba por ser um bocadinho, pronto, assim um bocadinho mais escrito e parece que foi feito pronto, por a computador, não é? E então às vezes aquele rabiscozinho acaba sempre por dar algum tipo de conforto e garantir que, pronto, que passou por ali alguém. E portanto vocês vão ter vão poder fazer isso. Depois aqui no controlo, o controlar processo. Portanto, de uma forma transversal e pessoal, cada utilizador vai poder utilizar o painel de indicadores para controlar o seu trabalho, seja através de um controle de prazos, de atalhos para pesquisas guardadas ou qualquer outro tipo de indicador operacional. Portanto, este menu vai permitir uma configuração simples e rápida de ferramentas que vos vão ajudar a ter um maior controle sobre a informação gerida na ferramenta. Aqui neste print vocês conseguem ver que este é o painel de indicadores, vocês têm aqui estes contadores, aqui esta forma também de poderem ver as vossas tarefas subordinadas, portanto conseguem configurar aqui e controlar aqui o vosso trabalho. Depois, a integração com o Windows, com o Microsoft Windows. De forma a facilitar então o trabalho, como eu falei há bocado, vocês podiam registar e utilizar os add-ins. Portanto, o EDOC criámos aqui duas integrações para a Microsoft. A primeira é este add-in para o Windows, que nos vai permitir registar qualquer ficheiro ou lote de ficheiros, utilizando apenas o rato e o botão do lado direito do rato. Vai-me permitir registar qualquer documento dentro do EDOC. Portanto, vocês, quando tiverem os vossos add-ins, vão poder, com o lado direito do rato, poder registar logo o vosso documento no EDOC. E depois, aqui, a segunda integração, que tem a ver com o Office, que vai-vos permitir registar dentro das próprias aplicações, sejam elas Word, Excel, PowerPoint e o Outlook. Vai permitir também o preenchimento automático de campos e documentos Word e e-mails que vêm, não é? Que são provenientes do EDOC. E vai possibilitar assim uma uniformização dos modelos de documentos. Garante também o registro de e-mails a partir do Outlook e, acima de tudo, e também outras configurações. E pronto, e relativamente aqui a esta parte mais teórica, fechamos aqui o workshop e vou passar para
aqui para a demonstração do EDOC, porque vos queria mostrar aqui algumas coisinhas. E acho que é sempre muito mais fácil mostrar como é que ele é na sua realidade, em vez de prints, e pronto, acaba por ser um bocadinho mais maçador. Até aqui tudo ok. Não sei se tem alguma dúvida. Às vezes posso não me ter explicado bem. Lara, sim. A Lara meteu aqui a mãozinha no ar. Obrigada. Relativamente aos livros, que foi uma coisa que eu nunca percebi na versão EDOC anterior, a necessidade deve ser alguma questão mais informática, mas uma coisa que sempre me irritou foi, por exemplo, porque é que eu tenho que dizer, porque é que eu tenho que classificar de forma. Como é que é dizer? Porque é que eu tenho que fazer como uma informação de serviço está no livro interno e não no livro de saídas, quando isso deveria ser automaticamente, ou coisas desse tipo. Isso está assegurado nesta nova versão do EDOC, o automatismo de alguns documentos que obviamente nunca poderiam ser nem saídas, nem entradas, ou outro tipo. Sim, sim. Em alguns documentos, mesmo alguns templates, e no registro também de e-mails, o EDOC também permite, sim, já permite essa automatização, já assume automaticamente os livros. Claro que, pronto, às vezes pode haver algumas exceções, mas à partida vai sempre preencher automaticamente com o livro, de acordo com a configuração. Mas pronto, eu também vos vou aqui demonstrar também um registro de um template, a utilização de um template aqui que preparámos aqui em teste, e o registro do e-mail, para vocês também poderem ver. Mas sim, respondendo à sua questão, sim, acaba por ser automatizado agora nesta versão. Pronto, não sei se existem mais algumas questões. Então, não havendo. Então, esta vai ser a vossa, não vai ser a vossa, porque cada uma e cada pessoa irá ter a sua, mas vocês, quando tiverem no vosso EDOC, na vossa nova versão, vão encontrar algo muito parecido a isto, não é? Como eu vos disse há bocado, vocês podem aceder ao EDOC utilizando um browser, não é? E colocando aqui o URL, neste caso eu já estou aqui, mas pronto, depois partilharei o URL e quando vocês entram, vocês têm então esta página inicial. Tem aqui esta barrinha preta e esta página inicial que aparece aqui é esta casinha. E esta casinha é configurada ao gosto de cada utilizador. Vocês podem, o que me aparece aqui é então a listinha do por tratar, mas eu também posso configurar esta área principal, como podendo ser o meu dashboard, que eu sei que é uma coisa nova para vocês, que é então uma interface um bocadinho mais gráfica. Apareceu há bocadinho no PowerPoint, mas também já vos vou mostrar. Pode também ser então esta lista aqui do por tratar ou também o painel de indicadores. Vendo aqui este menuzinho do meu trabalho, como disse, temos aqui o dashboard. O dashboard, isto, pronto, pode estar assim um bocadinho lento, mas pronto, o dashboard é assim uma maneira mais gráfica de nós conseguirmos ver aquilo que nós temos pendente, as nossas tarefas pendentes. E aqui no por tratar, que era como estava na casinha, temos aqui a nossa listinha com as nossas tarefas. Depois, continuando aqui no meu trabalho, temos aqui o enviar. O enviar são basicamente os documentos que eu já enviei, como acho que a maioria aqui sabe. Tem aqui tudo aquilo que eu já enviei. E passando aqui para os conhecimentos é então tudo aquilo que já passou por mim, mas apenas em conhecimento, ou seja, nós só temos acesso ao nível da leitura, não podemos trabalhar qualquer documento que esteja aqui nos conhecimentos.
são documentos que nós apenas temos acesso de leitura, que nos foi dado o conhecimento, mas não os podemos trabalhar. Portanto, serve aqui só para só para ter, tal como diz o nome, e passa a redundância, conhecimentos. Uma nota aqui importante, tanto no por tratar como nas enviadas, bem como nos conhecimentos, existem estes filtros, que estão mesmo acima aqui desta listinha. Se nós clicarmos aqui em filtros, conseguimos filtrar, fazer aqui estes filtros, ao nível da distribuição, o tipo de distribuição, o assunto, aqui o estado. Portanto, conseguimos aqui fazer o filtro para podermos chegar àquilo que nós queremos um bocadinho mais facilmente. Depois, outra coisa também interessante mostrar, todos estes quadrinhos, estas listinhas que aparecem no EDOC, nós conseguimos também ordenar aqui em coluna. Podemos, ao clicarmos, por exemplo, aqui na classificação, vai ordenar consoante aquilo que nós queremos. Portanto, também pode ser interessante esta ordenação. Aqui, nestas risquinhas, nós conseguimos configurar as nossas colunas. Portanto, vocês aqui conseguem ver as colunas. Aqui, as colunas que existem aqui aqui nos conhecimentos. E podemos, por exemplo, aqui alterar as colunas à nossa maneira. Eu, por exemplo, quero que o assunto esteja cá em cima. Quero ver logo o assunto, quero ver do que é que se trata, aquilo que eu tenho conhecimento, quero perceber logo aquilo de que trata o conhecimento. Então, eu puxo o assunto cá para cima. Pronto, vou pôr aqui em segundo. Também consigo puxá-lo através destas setinhas, mas eu pessoalmente acho que é sempre mais intuitivo mexer aqui e pronto, sei logo onde é que está, não me perco. Pronto, eu acho que é muito mais fácil. Depois, imaginemos que eu não quero ver esta coluna aqui, não me interessa, não me faz sentido. Se eu clicar aqui neste olhinho, o olhinho, quando está aqui com esta risquinha, significa que a coluna vai ser ocultada. E, portanto, eu quero ocultar esta e esta. Não as quero ver, não me interessam. E, portanto... Desculpa por estar a interromper. Peço desculpa, sim. Margarida, por estar a interromper, mas é que nós não estamos a ver as ações, pelo menos eu não estou a ver. Eu só vejo um ecrã a dizer colunas e está em branco. Não conseguimos, pelo menos não consigo ver o que está a fazer. Não consegue ver este ecrã? Que Não, diz colunas? agora sim, apareceu. Mas se calhar pode ser só um problema meu, não sei se os restantes estavam a ver ou não. Agora sim, eu está um bocadinho lento. Ok. Isto Tá também, bem. pronto, isto também, as questões das ligações também acabam por tornar isto um bocadinho mais lento. Mas se eu estiver a falar de alguma coisa que vocês não estejam a perceber de onde é que está a vir, digam pronto, que abrandamos aqui um bocadinho. Portanto, estão todos a ver o ecrã que diz colunas e que a primeira coluna é etiqueta, assunto. Sim. Ok. Pronto, então, como eu estava a dizer, se vocês clicarem neste olhinho, vocês vão poder ocultar a coluna. Se quiserem mexer a coluna para primeiro, segundo, terceiro, por aí adiante, podem simplesmente clicar, arrastar, aqui a coluna para onde querem. Posso pôr aqui em primeiro. Ou se quiserem arrastar a coluna, podem também fazer aqui pelas setinhas. Pronto. E então eu quero que a configuração esteja assim e faço confirmar. E pronto, o assunto passou aqui para primeiro, as outras colunas foram ocultadas. E pronto, e era assim que eu queria. No entanto, se eu às tantas já não quiser mais nada, já não souber o que é que eu queria ocultar, que eu não quero ocultar, já não sei como é que isto estava, se eu clicar aqui em repor, deseja repor as configurações base, apagando as que possui,
eu clico sim e isto volta ao estado inicial, com a etiqueta em primeiro, esta coluna em segundo e por aí adiante. Depois, o que podemos mostrar mais? Aqui, em edição são basicamente os rascunhos. Isto está a carregar. Agora conseguem ver o ecrã da edição, certo? Ainda não. Agora sim. Ainda não. Agora sim. Ok. Ok. Tá aqui com um bocadinho de delay. Ok. Sem problema. Aqui em edição, vocês conseguem ver os rascunhos, que é basicamente, pronto, aquilo que nós iniciámos, mas que não terminámos por algum motivo. Eu, por exemplo, tenho aqui 5 registros nos rascunhos, uma distribuição e aqui os 6 processos. Portanto, estes aqui estão em edição, não os terminei. Agora sim, aqui. Pedro. Ok, boa. Ok, pronto, temos aqui, como estava a dizer, a edição que vão ser os nossos rascunhos. E, portanto, serve também para percebermos o que é que está aqui em edição. Uma coisa importante, se nós clicarmos aqui nos registros, se nós quisermos remover, nós vamos remover, não vamos eliminar a distribuição. Sim, Desculpa interromper. Não sei se toda a gente está a ver, porque alguém está aqui a dizer no chat que bloqueou nas colunas. está toda a gente nas colunas neste momento. Não, eu estou a ver atualizado. Em edição, Está certo? em edição. Não, eu Ok. continuo nas colunas. O meu ecrã, pelos vistos, bloqueou. Pois era isso. E é a Andreia, não é? A Andreia é a Sim. única que está bloqueada nas colunas. Não sei se há mais alguém. Talvez saindo e voltando a entrar. Pois era isso que eu ia sugerir. Pois, eu também ia sugerir isso, se pudesse. Fazerem um refresh. Ou então, não sei. Ok, então vou prosseguir. Portanto, como eu estava a dizer, eu posso eliminar aqui os registros que tenho, que não vai eliminar nem a distribuição, nem o processo. Depois, continuando aqui para os favoritos sei que é uma coisa também nova, eu por acaso não tenho aqui nenhum favorito, mas serve para marcarmos os nossos registros, os nossos processos e as nossas distribuições como favoritos. Eu clico aqui em adicionar registro favorito, posso pesquisar. Isto, pronto, está aqui um bocadinho lento. Vamos ver se abre. Ok. Pronto, eu aqui quando vou adicionar um registro como favorito, faço o pesquisar do registro e posso adicioná-lo, também posso adicionar uma distribuição ou um processo. Depois, mais à frente, quando eu vos mostrar uma distribuição, também vos posso mostrar uma maneira também mais fácil de adicionar aos favoritos, em vez de virmos aqui ao meu trabalho e favoritos. Outra coisa, quando nós tivermos aqui os nossos favoritos, se nós quisermos eliminar, este botãozinho daqui, aqui, o eliminar, elimina apenas o favorito, ou seja, vocês não vão eliminar nem a distribuição, nem o processo, nem o registro que possam ter como favorito. Por isso, não se preocupem, elimina apenas só, pronto, o favoritismo, não é, daquilo que vocês têm aqui. Depois, prosseguindo, aqui nas pesquisas guardadas, basicamente as pesquisas guardadas são aquelas pesquisas que podem ser de processos, de registros, de distribuições e que podem ser guardadas, são aquelas pesquisas, por exemplo, que eu faço muitas vezes no meu trabalho, no meu dia-a-dia, e gostava que houvesse um atalho que me fosse logo para as pesquisas. E é para isso que servem então as pesquisas guardadas, servem para nós termos aqui um acelerador de trabalho e pronto, e vamos aqui mais facilmente parar à pesquisa. Eu, por exemplo, tenho aqui esta, que são as minhas pesquisas de 2022, que neste caso é aqui a distribuição. Depois,
o painel, temos aqui o painel de indicador. Não sei se estou a ir muito rápido, outra vez, peço desculpa. Às vezes esqueço-me que isto pode estar com algum delay. Ok, eu penso que isto possa estar aqui um bocadinho lento, mas basicamente aquilo que eu vos queria mostrar do painel de indicadores era basicamente isto. Oi. Este aqui, este painelzinho que eu vos mostrava há bocado, onde vocês têm aqui os contadores e as vossas tarefas. Se eu, entretanto, não conseguir mostrar aqui, eu vou-vos mostrar noutra instância, noutro postzinho, para vocês também perceberem como é que isto é na realidade. Agora isto pode estar aqui com alguma falha, mas pronto, depois já vos mostro como é que isto aparece. Depois, aqui nas notificações, as notificações são basicamente as mensagens que o EDOC envia, sempre que são enviadas distribuições, sempre que nos delegaram uma tarefa, sempre que existe basicamente uma interação. Estas notificações são configuráveis, nós podemos escolher não as receber. Eu sei que às vezes acaba por ser um bocadinho chato, e depois isto está sempre cheio e nós não gostamos de ter isto aqui, as notificações, e há pessoas que preferem só receber de um lado ou do outro, e portanto, pronto, queria-vos dizer que isto é configurável. Aqui também podem marcar como não lidas, marcar como lidas, peço desculpa, marcar como não lidas e apagar as notificações. Depois, prosseguindo aqui para o menu pessoal, em opções, é nas opções que nós podemos configurar aqui as nossas coisinhas. Aqui a página inicial que vos falava é esta casinha aqui, que, como vocês puderam ver há bocado, tem a listinha do por tratar, mas eu posso escolher ver como página inicial o meu dashboard ou o meu painel de indicadores. Depois aqui na linguagem região tem uma série de configurações que podem fazer, a linguagem, formato da data, formato da hora, o símbolo decimal. Aqui um apontamento também a fazer relativamente ao símbolo decimal. Eu, por exemplo, tenho aqui o pontozinho e, por exemplo, se eu enviasse alguma coisa com o número decimal em que, pronto, no meu EDOC está configurado desta maneira, com o pontozinho, mas quando passar para a outra pessoa, o que a outra pessoa vai ver, se por acaso tiver a configuração na vírgula, vai ver sempre a vírgula, portanto, as configurações são nossas, não são de mais ninguém, são pessoais e por isso vão estar sempre de acordo com aquilo que nós queremos. E aqui nas notificações era aquilo que vos falava, que podem ser também elas configuradas. Eu posso escolher receber as notificações ou não internamente ou por e-mail. Até agora, tudo bem? Não sei se também se conseguiram ver tudo bem isto aqui. Sim. Sim, Ok. tudo bem. Ok. Então, passando depois aqui, continuamos aqui no pessoal. Nas delegações, as delegações servem para quando nós vamos estar ausentes no trabalho, devemos sempre delegar as nossas tarefas. Aqui diz então delegar a função de envio em e nós vamos escolher a quem nós queremos delegar. As delegações têm sempre que ser aceites pela outra pessoa. E pronto, basicamente, quando vamos estar ausentes, devemos então delegar as nossas tarefas e é então aqui no pessoal delegações. Passando para as etiquetas que vocês já conhecem, mantêm aquelas que já têm criadas da versão anterior, portanto, continuam com as mesmas etiquetas, podem personalizar as etiquetas da maneira que vocês quiserem, como vos der mais jeito. Isto serve sempre para vos facilitar o trabalho, para, de uma forma visual, dar mais destaque. Por exemplo, aqui a etiqueta azul tem a ver com contabilidade, podia ser outra coisa. O amarelo está como urgente, mas podia pôr o vermelho como urgente. Enfim, isto é vosso, vocês podem configurar como quiserem. Lá está. É mesmo ao vosso gosto. Depois, passando aqui do pessoal, dentro do pessoal, textos pré-definidos. Os textos pré-definidos
são os textos aqueles textos que nós utilizamos várias vezes no trabalho. Por exemplo, eu tenho que muitas vezes assinar, aprovar faturas, por exemplo, e tenho que escrever muitas vezes esse texto, fatura aprovada ou fatura recusada ou não aprovada. Nós podemos acelerar um bocadinho o nosso trabalho e se calhar ganhar um bocado de tempo quando esta acaba por ser uma tarefa que nós temos que a fazer bastantes vezes. Nós, ao criarmos aqui um texto pré-definido, conseguimos conseguimos aqui acelerar aqui também e auxiliar aqui o nosso trabalho. Aqui na abreviatura, vocês colocam a abreviatura, que é aqui como vai aparecer, e no texto vocês escrevem aquele texto que vocês têm que escrever e faz parte do vosso dia-a-dia. Portanto, acaba por ser também bastante interessante. Sei que vocês também já tinham e também mantêm os textos que vinham da outra versão e podem, portanto, também aqui adicionar mais textos. Depois, continuando no pessoal, vemos aqui aos motivos. Os motivos são basicamente os motivos para colocarem, para justificarem a suspensão de uma etapa. Por exemplo, imaginemos que a vossa chefia estava a ver as distribuições e via que a etapa estava suspensa, estava parada em algum utilizador. Se calhar, sem terem colocado o motivo, se calhar a chefia não consegue perceber o porquê de estar parada. E estes motivos servem também para ajudar aqui na comunicação e também a haver aqui uma transparência. Portanto, nós colocamos aqui o nosso motivo, por alguma razão a etapa está parada, ou estou de férias, ou estou a aguardar algum documento do exterior, aguardo uma fatura. E, portanto, estes motivos servem então para nos ajudar aqui também no nosso trabalho e a perceber aqui qual é que é o contexto da suspensão. Aqui, se clicarmos em criar, podemos criar então o nosso motivo. Aqui escrevemos o nosso texto ativo e colocamos a validade do nosso texto, sendo que não precisamos de pôr data fim. Também podemos eliminar aqui os nossos motivos, portanto, isto também é configurável ao vosso gosto. Depois, passando aqui para a abazinha dos processos. Aqui os processos. Nos processos, nós podemos criar e podemos fazer aqui as pesquisas. Existem 3 pesquisas, uma pesquisa simples, a pesquisa hierárquica e a avançada. Aqui a pesquisa simples, por exemplo, vou-vos aqui exemplificar aqui uma pesquisa que eu preparei. Importante aqui no plano ser o plano de 2014, se não me engano. Aqui no assunto, eu como já tinha aqui preparado uma pesquisa, pronto, vou colocar aqui esta pesquisa, Procultura, o assunto é Procultura, não precisam de preencher todos os campos. Eu quero simplesmente procurar o assunto Procultura e aqui a data de abertura eu não quero que tenha filtro. Vou fazer aqui a pesquisa e, por exemplo, dar-nos aqui estes 4 processos que têm a ver com a Procultura. Portanto, é também uma forma prática de vocês pesquisarem processos, registros ou distribuições que queiram. Depois, passando aqui para os registros, também continua a haver aqui a funcionalidade de criarmos registros pelo EDOC, embora acabe por ser um bocadinho menos usual. Depois, portanto, aqui vou-vos demonstrar uma pesquisa hierárquica. Penso que também alguns de vocês também a utilizem. A pesquisa hierárquica é basicamente feita com base no plano de classificação. Vamos alterar aqui para o plano de 2014, porque é o mais antigo, e assim temos a confirmação de que vai estar tudo visível. E eu, por exemplo, quero aqui as classificações da gestão orçamental. Carrego aqui na classificação e consigo ver aqui todos os registros que estão nesta classificação. Temos aqui a classificação. Se eu quiser, se isto me estiver aqui
aqui do lado esquerdo a fazer confusão. Se eu clicar aqui na setinha, consigo esconder aquela parte e consigo ter acesso à pesquisa hierárquica toda. Depois, se eu quiser ver também os níveis inferiores da classificação, se eu clicar aqui neste piscozinho, listar itens de nível inferior, eu consigo ver os registros que também têm classificações mais inferiores. Portanto, também acaba por ser interessante para, pronto, para pesquisas que possam querer fazer. Acaba por também ser um tipo de pesquisa diferente que podem fazer. Depois, passamos aqui para as distribuições. As distribuições também é possível criar distribuições e é possível fazer pesquisas simples e avançadas. Não é possível fazer pesquisas hierárquicas nas distribuições. Aqui esta pesquisa avançada é uma coisa nova, permite-nos usar alguns critérios, permite-nos fazer assim uma pesquisa um bocadinho mais específica, digamos assim. Podemos aqui adicionar mais coisas. Eu, por exemplo, também preparei aqui uma pesquisa para vos mostrar e então, se eu clicar aqui, temos aqui os vários tipos, eu vou clicar e vou escrever aqui ano. Estão todos a acompanhar, certo? Não está com delay. Está ok agora. Ok, boa. Então, eu vou clicar aqui em ano e vou dizer que o ano eu quero que seja 2022. E quero acrescentar aqui um grupo e quero dizer, vou procurar aqui por autor e quero que o autor seja igual a mim ou vou pesquisar aqui outra vez por autor e venho aqui à lupinha e quero pesquisar aqui o utilizador. Eu vou escolher aqui a Clara. Está aqui a Clara, vou selecionar a Clara e vou clicar em confirmar. Portanto, o que é que esta pesquisa avançada nos diz? Diz que eu estou à procura, quero pesquisar distribuições que sejam do ano de 2022 e que estejam em mim ou na Clara. Daí termos aqui este critério do ou. Depois, clico aqui em pesquisar. E pronto, vai-nos dar aqui as pesquisas das distribuições que têm como autor a Clara ou eu. Neste caso, aqui este utilizadorzinho. Pronto, é também uma forma de vocês fazerem as vossas pesquisas. Uma pesquisa assim, pronto, como disse, um bocadinho mais específica, mas que também pode ser interessante para vocês no vosso dia-a-dia. Importante dizer que as pesquisas podem ser guardadas. Se eu clicar aqui em guardar pesquisa, posso colocar aqui o nome pesquisa workshop. Oi? Workshop. Oi, que não vai dar. Pode ser assim. E o título pode ser igual, mas eu vou colocar workshop. Pronto, global, sim ou não? Eu vou colocar que não, mostrar no menu, pronto. E isto é o mais importante. E assim, guardei a minha pesquisa. Pesquisa criada com sucesso. E pronto, assim, relativamente às pesquisas, eu penso que seja isto. Aqui nas pesquisas guardadas, pronto, como falei, aqui aparecem as minhas. Oi. Agora não está aqui a aparecer, mas pronto, depois aqui nas pesquisas guardadas aparecem as vossas pesquisas que vocês forem guardando. Relativamente a isto, alguma dúvida? Não sei se têm alguma dúvida até agora daquilo que foi falado e que eu vos possa responder. Algum menu que não ficou bem explicado? Rui, sim. Bom dia. Eu só gostava de saber, quando se fazem pesquisas, como é que é a ordenação em termos de data? Isso é possível alterar, aí presumo que esteja do mais recente para o mais antigo, não é? Isso é possível alterar ao... Sim.
Exatamente. Oi? Queria só. Aqui, no prazo, vocês conseguem ordenar, como eu disse há bocado, vocês clicando conseguem ordenar por ascendente, por descendente. Neste caso, aqui não aparecem os prazos, mas conseguem, se aparecesse, neste caso seria aqui o descendente, mas sim, conseguem ordenar por prazo também. Obrigado. De nada. Aqui na data de início também conseguem ordenar. 12, 17. Ao clicar, vocês conseguem ordenar da maneira que, pronto, que vos for mais fácil. Não sei se existe mais alguma dúvida. Vou fazer aqui a regra dos 5 segundos outra vez. Não havendo dúvidas por agora, eu sugeria fazermos agora um intervalozinho de 10, 15 minutos, também para descansarmos, para comermos alguma coisa, irmos à casa de banho, e depois regressávamos para continuar aqui com a demonstração. Queria-vos mostrar aqui como vocês podem elaborar um documento e registar um e-mail. E depois queria também mostrar-vos o painel de indicadores, que não vos mostrei há bocado e queria-vos mostrar, mas tenho que também me ligar ao posto aqui da link. E pronto, e se der tempo, pronto, queria-vos mostrar estas coisinhas todas. Portanto, sugeria agora que fizéssemos um intervalo, 10, 15 minutos. Pode ser, Paula? Sim, claro, claro. Às Ok, 11h35 voltamos. ok, combinado. Pode ser? Então, até já. Sim, Já, obrigada. até já, com licença. Olha, já passou mais do que 1 minuto, eu não sei se as pessoas estão, se não estão, algumas, pelo menos, há aqui uma que vejo que não está, mas se calhar o melhor é recomeçar. Sim, 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 sim. Também diria que sim. Então, vamos voltar aqui ao nosso EDOC. E, portanto, vamos mostrar aqui algumas coisas que podemos fazer. Aqui, portanto, eu vim aqui ao meu trabalho por tratar. Neste caso, também consigo vir aqui à casinha, porque tenho a lista do por tratar configurado. Pronto, e aqui consigo ver então aquilo que eu tenho por tratar. Tenho 78 tarefas por tratar. Eu vou selecionar aqui esta distribuição, vou aceder aqui à minha distribuição pronto, que eu já criei. E isto vai demorar assim um bocadinho, mas vamos lá tentar. Pronto, abriu a minha distribuição. O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui o nome da distribuição, aquilo que vos falava há bocado de colocar distribuições, registros, processos em favorito e que vos disse que havia uma maneira um bocadinho mais fácil do que ir ali. Esta estrelinha aqui que vocês têm, se clicarem, tornam, neste caso, a distribuição como favorita. Portanto, é uma maneira também mais fácil de tornarem favorito aquilo que vocês querem. Tem o tipo, tem um assunto, o Agora ainda não registro. estamos a ver, peço desculpa interromper, Oi, não faz interromper, mal, não mas faz mal. ele está, Não faz mal. sim, agora já chegou. Ok, então conseguem ver eu andar para cima e para baixo. É isso. Aqui Não, na. conseguimos ver a distribuição, que tem depois os campos. Ok, mas conseguem me ver a mexer, é isso. Sim, sim, sim. Ok, ok, pronto. Então, como eu estava a dizer, esta é a nossa distribuição que eu já criei. Aqui vocês têm o nome da distribuição, têm o tipo, assunto, prazo, registro, pronto, tem aqui uma série de informações. E aquilo que eu vos falava de tornarem como favorito e de haver uma maneira um bocadinho mais fácil do que ir mesmo adicionar ali nos favoritos, é aqui esta estrelinha que vocês têm mesmo à frente do nome.
que se vocês clicarem na estrelinha, a estrelinha fica preenchida e isto significa que vocês tornaram esta distribuição como uma das distribuições favoritas. Pronto, isto também é um bocadinho mais fácil e também, pronto, mais intuitivo. Depois, aqui temos o nosso documento que está associado à distribuição. Se eu clicar no documento, eu vou abrir o documento. Neste caso é o PowerPoint. Podemos mudar aqui as páginas, podemos fazer zoom, virar, pronto, aquilo que nos der mais jeito para conseguirmos visualizar bem o documento. Se tivéssemos mais documentos associados, o que aconteceria aqui é, nesta barrinha aqui amarela, estão a ver o documento, não é? Está tudo ok? Ok. Só para perceber se está com delay. Aqui em baixo, onde está, ao pé, do lado direito, aqui deste botãozinho para maximizar e minimizar, vai-vos aparecer algo como umas risquinhas. E estas risquinhas, neste caso não aparece porque eu só tenho um documento associado, mas se eu tivesse mais do que um, apareciam aqui estas risquinhas que nos davam acesso ao índice. E este índice iria aparecer aqui do lado esquerdo e seria também muito mais intuitivo para vocês pesquisarem e não andarem com documentos, aqui à procura dos documentos. É muito mais fácil, quando existe assim uma catrefada de documentos, procurarem pelo índice. Isto também será visto pronto, com mais detalhe nas formações. Isto era só para também vos dar aqui um bocadinho de contexto sobre o que podem fazer aqui na visualização dos documentos. Se clicarem aqui no título, vai descarregar o documento. Aqui vai perguntar como é que pretendemos abrir ou guardar. Pronto. Se eu clicar aqui em abrir, vai-me abrir o PowerPoint. Se fosse um PDF, ia abrir o PDF e por aí adiante. Portanto, também é outra forma de vocês abrirem o documento. Outra coisa importante também é aqui nos outros dados. Quando eu passo aqui o meu ratinho pelos outros dados, eu consigo perceber o estado da distribuição aqui, que tem um registro e um documento associado. Se eu clicar vou conseguir visualizar também com mais detalhe estes dados. Vamos esperar que carregue. Exato. Aparece aqui as distribuições, a distribuição, peço desculpa, e o que está aqui associado, que temos então aqui o registro que foi feito e o documento. Eu também posso visualizar o documento aqui. Portanto, seleciono a linha, aquilo que eu quero ver, vou aqui aos 3 pontinhos e clico em ver. Portanto, também é outra maneira de conseguirmos ver o documento. Voltando aqui para os dados gerais da minha distribuição, vamos esperar um bocadinho, que é sempre. Ok, chegamos aqui à distribuição. Temos aqui, neste caso, esta distribuição tem 2 etapas. Pronto, a distribuição vai se concentrar só em mim, porque pronto, sou eu que estou aqui a demonstrar e aqui de forma a também ser mais fácil e mais rápido também de mostrar e não estarmos aqui a depender de ninguém. Pronto, vou manter-me sempre em mim como a pessoa da etapa, mas num dia normal, aqui, por exemplo, estaria a Paula, aqui a Clara, pronto, por aí adiante, de acordo com o vosso trabalho. Apareceria aqui, então, os vossos nomes e aqui uma coisinha também muito gira, que são as vossas fotos e que também é uma forma também um bocadinho mais dinâmica de perceberem mais facilmente onde se encontra a etapa, quem é que tem etapa. Agora, pronto, agora que já não estamos em pandemia, mas na altura da pandemia também era giro ver isto, porque muitas das vezes pessoas que entravam em pandemia, depois acabávamos por não nos conhecermos, e então pronto, também é sempre outra forma de também estarmos um bocadinho mais próximos. A etapa atual, ou seja, a etapa onde nós estamos, é sempre identificada com o retângulozinho mais escuro e com o número, com a bolinha preenchida a azul. Portanto, vocês conseguem perceber que esta é a vossa etapa atual e a etapa anterior
é esta aqui no cinzento mais clarinho. Depois, imaginemos que eu queria enviar a etapa. Eu quero enviar a etapa e venho aqui então aos 3 pontinhos e clico aqui onde diz etapa adicionar. Vai-me aparecer esta janelinha com a pesquisa para pesquisar os utilizadores para quem eu quero enviar a etapa. Eu, como já disse, por uma questão de facilitismo, vou pesquisar aqui o meu utilizador, faço aqui um pesquisar e seleciono aqui a pessoa. Clico em sequencial, neste botãozinho aqui em baixo. E vai-me então aparecer a pessoa para quem eu vou enviar a etapa aqui abaixo. Portanto, à semelhança da anterior, está cinzento mais claro, não é? E a etapa atual, onde eu estou, é então a etapa a cinzento escuro. Depois, vamos então aqui enviar a etapa. Eu podia escrever alguma coisa ali nas notas, mas pronto, aquilo que eu vos quero mostrar é então aqui o envio da etapa. Vai-vos aparecer esta janelinha a dar a confirmação, porque está vazio. Se não tivesse, se estivesse preenchido, não vos aparecia isto, mas pronto, eu vou clicar aqui no sim e como sabemos, está assim lentinho, mas o que vai acontecer é que eu vou enviar a etapa, exato, a etapa para a outra pessoa. Não sei se, entretanto, tem alguma dúvida. Portanto, aqui, como vimos, passou para a terceira etapa, para a pessoa seguinte. Depois, se eu por acaso quiser associar em determinada altura a distribuição ao processo, o que eu vou fazer é, aqui nestes 3 pontinhos cá fora, portanto, ao pé do guardar, aqui nestes 3 pontinhos cá em baixo, eu tenho uma coisa que diz processos associar. E é aqui que eu vou associar a minha distribuição ao processo. Portanto, eu aqui vou pesquisar por formação, não sei se era este o nome. Exato, mas acho que consigo arranjar a outra. Mas pronto, vocês chegam aqui e vão associar, pesquisar pelo assunto. Portanto, eu pesquisei aqui pelo assunto, vou mostrar outra vez. Aqui o plano continua aqui o de 2022. O assunto, eu coloquei o workshop e está aqui a data, mas podia pôr sem filtro. Faço aqui um pesquisar e vai-me dar aqui a pesquisa do processo que eu quero. Eu queria este em específico e por isso eu vou selecioná-lo. Aqui, estes separadorzinhos é o separador do processo, aquilo que eu falei há bocado. O processo pode ter vários separadores. Eu posso... Oi, agora não estou a conseguir. Mas, exato. Aqui nos separadores temos estes separadores deste processo e eu vou selecionar este separador. E, portanto, a distribuição vai estar arrumada dentro do processo e especificamente naquele separador. Isto são separadores testes, por isso é que está 1, 2, 3, mas, por exemplo, imaginemos que isto era um processo de recursos humanos, o separador podia ser habilitações literárias, justificação de faltas, pronto, por aí adiante. Isto depois também é configurável. Clica aqui em confirmar e vamos esperar mais um bocadinho. E diz-nos aqui a mensagem, um processo foi associado, ou seja, agora a nossa distribuição foi associada ao processo. E aqui vocês conseguem ver que apareceu então esta informação a dizer-nos qual o nome do processo a que a distribuição está associada. Portanto, aqui também conseguimos agora ter a informação do processo. Se eu clicar aqui neste bloquinho de notas com o lápis,
eu vou dar ao processo. Pronto, e aqui no processo eu consigo ver o que é que existe cá dentro do processo, que tenho 3 documentos, 2 distribuições e 4 registros. Se eu clicar aqui neste livrozinho, mesmo aqui em cima do código do processo, eu vou conseguir ver aquilo que vos falava há bocado dos separadores. Portanto, aqui é o processo, temos aqui o processo e os separadores do processo. Portanto, também conseguem visualizar isto. Depois, voltando aqui para trás, portanto, imaginemos agora que queremos fazer um template, preciso de fazer aqui um ofício. Como é que eu vou puxar, vou buscar aqui os templates? Aqui em cima, nesta setinha aqui a preto, eu vou clicar e aqui tenho os vários templates. Isto aqui, pronto, estamos aqui numa instância de testes, não é? Por isso pode haver aqui coisas que sejam familiares, outras que não. Eu vou selecionar aqui o ofício teste, porque é este que eu quero utilizar. E aqui em baixo começou aqui a piscar o Word. Isto significa que o ofício foi aqui puxado. Então, clico aqui, abro e vai-nos dar aqui este templatezinho, que parece muito estranho porque ainda não tem as coisinhas preenchidas. E, portanto, o que é que vamos fazer? Vamos registar então o template. E como é que fazemos este registro? Aqui nos add-ins que eu vos falava, temos aqui esta abazinha aqui em cima, aqui na parte azul, com o nome EdoClink. Vamos clicar e temos então aqui o registar. Vamos clicar em registar e vai-nos pedir então o nome do documento. Nós vamos colocar aqui o nome do documento. Eu vou pôr Workshop 5/9 e clique em OK. Vai-nos surgir uma outra página que tem a ver com o registro de documentos. Vamos registrar o documento. Como disse há bocado, este por acaso deve estar configurado como um ofício de saída. Há bocado, já não me lembro se foi a Ana, já não sei quem é que me perguntou, o facto de ser automaticamente, do livro estar automaticamente associado. Aqui já aparece associado automaticamente o documento de saída. Aqui no assunto, eu coloco o assunto que vou colocar o workshop do dia 5/9, observações, o nome da entidade, eu vou clicar, posso não pôr, mas pronto, eu vou aqui pesquisar, fazer aqui uma pesquisa de entidades. Oi? Portanto, vou escrever aqui link e vou pesquisar. Pronto, aqui temos as várias entidades. Eu não vou selecionar, quer dizer, até posso selecionar aqui. Vou selecionar esta aqui, seleciono e vou confirmar. Depois temos a classificação, também podemos classificar. Eu, por facilitismo, vou clicar aqui nos testes, mas depois vocês vão classificar como bem quiserem, como tiver que ser. Depois, na distribuição, o template vai estar associado automaticamente à distribuição. Aparece aqui distribuição associar. Se eu quisesse criar uma nova, clicava em nova. E aqui aparece o nome da distribuição onde eu estou. Aqui, isto permite-me dar então os conhecimentos. Aqui a data na origem aparece por erro, não é? Aparece a data de hoje, que é o dia em que estamos a criar o template, e o tipo de documento. Aqui o EDOC também vai procurar já o tipo de documento, mas se não aparecesse, clicávamos aqui mesmo no nome e escolhíamos aquilo que fizesse mais sentido. Eu não vou mudar, parece-me bem. E vou então registar o meu template.
Vamos esperar um bocadinho. Aqui em baixo também conseguimos ver o que é que está a acontecer. Portanto, agora está a validar o registro. Portanto, às vezes parece que não está a fazer nada, mas aqui em baixo conseguimos ver que está a fazer alguma coisa. E como puderam ver, aqui também começou. Eu não escrevi nada no corpo do ofício, mas também podia ter escrito aqui antes de registar. No entanto, também posso mostrar aqui que o assunto já foi automaticamente preenchido com aquilo que eu preenchi no registro, a referência, a data e a entidade. Depois, não apareceu logo aqui à frente, mas aparece depois esta caixinha a dizer que o documento foi registado com sucesso e com um link. Este link vai nos dar diretamente aqui ao documento. Isto está sempre, pronto, um bocadinho mais lento. Mas, portanto, vocês, a partir dali, conseguem ir diretamente, exato, aqui ao registro do documento. Pronto. Depois, continuando aqui na nossa distribuição, uma coisa importante. Por enquanto, agora aqui ainda não está o nosso template. Uma coisa que nós temos que fazer para, pronto, digamos assim, atualizar aqui o EDOC é virmos aqui em baixo, em guardar, onde diz guardar, nós vamos guardar aquilo que nós já fizemos. E isto vai atualizar aqui o EDOC e vai-nos, pronto, ao atualizar, já nos vai aqui aparecer o template que nós criamos. Portanto, como veem, aqui já aparece a última versão dos documentos, portanto, aqui aparece sempre a última versão. Como agora eu fiz o template, é a imagem que me aparece, mas vocês podem consultar sempre os documentos também aqui nos outros dados. Aqui, como podem ver, já temos ali 2 documentos e 2 registros, enquanto antes só tínhamos um. E aqui em baixo também vos aparece o template e conseguem perceber que já está associado. Agora, depois, imaginem que eu queria, por exemplo, queria dizer que o texto, o template, estava em conformidade, eu escrevo bastante isso no meu dia a dia. E então, para não perder tempo, como tenho que fazer isto a vários templates, o que é que eu faço? Vou então ali ao balãozinho. Este balãozinho é onde estão os meus textos pré-definidos. Se eu clicar aqui, vou dar então aqui aos textos pré-definidos. Temos aqui estes exemplos. Eu fiz aqui um bocadinho de batota porque vim aqui ver. Temos aqui o segue em conformidade. Eu vou clicar e automaticamente o texto aparece aqui. Aqui também posso mudar, em vez de notas, para informação, parecer, despacho. Outra coisa importante, aqui neste balãozinho, temos aqui, por acaso, aqui também só temos este bonequinho aqui. Este bonequinho significa que foram textos pré-definidos que foram criados. E se tivesse aqui um globozinho, eram textos pré-definidos que estavam visíveis para toda a gente e não só para vocês. Vou só beber aqui um bocadinho de água. Margarida, posso fazer uma pergunta? Claro, sim. Estes campos que esteve a explicar para os registros, todos eles são de preenchimento obrigatório? Não. Eu posso mostrar outra vez, não vou registá-lo, mas... O que eu queria saber era se não preenchermos o processo, o registro aceita na mesma ou é obrigatório preencher, por exemplo, o processo? Que eu acho que é bastante importante. O que apenas é obrigatório preencher são aqueles campos que têm um asterisco.
Ou seja, esses campos que têm um asterisco são de preenchimento obrigatório e penso que, se não me engano, pronto, que me lembro assim, de repente, é o tipo de documento que é sempre importante identificar, mas tudo o resto, o processo não é obrigatório, entidades, se não fizer sentido, não é obrigatório, classe também não é obrigatório. Portanto, todos aqueles campos que tiverem então um asterisco à frente, antes de preencher, significa que esses sim são de caráter obrigatório. A questão aqui que eu coloco é que, por experiência anterior, por vezes há colegas novos que entram e que não tiveram possibilidade de ter esta formação Uhum. e quando chegam, portanto, é-lhes dada alguma informação, normalmente é passada por colegas, e que já aconteceu, por exemplo, em termos de processos de projeto, portanto, não são associados aos processos, a informação fica toda solta, uma vez que consideramos que o processo é um dossiê, e a prateleira onde está o dossiê, não é? E isso às vezes é difícil acesso à informação de cada processo, uma vez que ela está toda misturada. Exato. Sim, eu penso que, é assim, nós no EDOC não temos esses campos como obrigatórios. Pronto, também tentamos generalizar um bocadinho para todos os clientes, não é? E às vezes, pronto, não faz sentido, se calhar, ter esses campos como obrigatórios sempre. No entanto, pronto, se preencherem, vai ficar associado. Não sei se, sinceramente, não sei se é possível configurar, fazer essa configuração dos campos, mas pronto, acho que também, ao preenchermos, e garantirmos que se calhar que isso está preenchido, também conseguimos arrumar, digamos assim, facilmente os templates nos processos correspondentes. Mas no atual EDOC, a classificação é obrigatória. O que não é obrigatório é o processo. Mas mesmo assim, Ok. por experiência própria, eu acho que era interessante isso poder estar associado, porque obriga o utilizador a classificar o dossiê, a colocar no processo certo o documento. Ok. Mas pronto, é só uma nota. Sim, ok. Certíssimo. Vou apontar aqui. Então, como eu ia dizer, pronto, já fizemos aqui o template, utilizámos aqui o texto pré-definido e vou adicionar uma nova etapa. Vou então aqui aos 3 pontinhos, não é? E onde diz etapa adicionar, vou adicionar. Faço aqui a pesquisa, seleciono, sequencial e vou então enviar a minha etapa. Sempre um bocadinho mais lento. E pronto, passamos aqui para a quarta etapa. Depois, outra coisa que eu vos queria mostrar é aqui o registro de e-mails pelo Outlook. Portanto, eu aqui no Outlook preparei, por exemplo, temos aqui alguns e-mails pronto, que eu tenho aqui. E, por exemplo, faz de conta que eu queria registar este e-mail por algum motivo. À semelhança do Word, vocês têm aqui, eu já cliquei aqui, mas pronto, se estivéssemos aqui cá em cima, na abazinha EDOC-Link, aqui na parte azul, tem aqui os registros, conseguem registar aqui o e-mail por completo, aqui neste registar apenas mensagem, apenas registam a mensagem do e-mail e aqui registar apenas anexos de e-mail. Registam então aqui os anexos do e-mail. Eu vou clicar aqui em registar. E vai-me aparecer aqui então
outra vez aqui a janelinha do registro de documento. Aqui temos então o livro, que já vem previamente definido, mas podemos sempre selecionar outro. Aqui é onde escrevemos o assunto, observações, entidade, classificação. Na distribuição, pronto, isto aqui não vou preencher, mas claro que vocês podem sempre preencher. E na distribuição, pronto, eu neste caso vou, para exemplificar, vou criar aqui uma nova distribuição, não a vou associar. E vou então criar uma nova distribuição. Aparece aqui estes novos campos, criar nova distribuição para. Eu vou aqui clicar. Vou colocar aqui. Temos aqui as notas e o tipo de documento que. Aqui também a data de origem, uma coisa importante. A data de origem aparece aqui 29/8. No caso dos e-mails, por erro, a data que aparece é a data em que foi criado o e-mail. Ou seja, não é como o template, que é quando estamos a criar aliás, é como estamos a criar o template, só que ali, como estamos efetivamente a fazer, aparece-nos a data atual, não é? E aqui aparece-nos a data em que o e-mail foi criado. Pronto, depois aqui temos o tipo de documento. Eu vou. Se eu clicar, se eu, por exemplo, não quiser estar aqui com a setinha, se eu carregar, por exemplo, quero uma informação e carrego no i, vai diretamente para o início do que está por i. E eu vou escolher a informação. Aqui no processo, podemos criar o processo e eu vou registar o e-mail. Depois é sempre um bocadinho mais lento. Aparece, pronto, já apareceu aqui que o e-mail foi registado. Se eu clicar, fizer 2 cliques ali na. Portanto, aqui se eu fizer os 2 cliques neste linkzinho, vai-me dar diretamente aqui ao registro do e-mail. Aqui eu consigo aceder à distribuição onde está. Pronto, e aqui está associado então está aqui o documento, não é? O e-mail e a distribuição. Outra coisa, voltando aqui à outra distribuição, imaginemos que eu queria partilhar este template por e-mail. O Edoc também permite isso e permite-nos isso a partir deste botãozinho cá em baixo que se chama partilhar. Se eu clicar aqui em partilhar, vai-me aparecer aqui esta janelinha, partilha por e-mail, e aparece-nos aqui os documentos que estão associados à distribuição. Neste caso, temos aquele, o documento de formação de conceitos e o workshop. Pronto, eu quero este, que foi o template que eu escolhi, que eu criei, e seleciono e faço aqui o confirmar. Depois, pronto, à semelhança do Word há bocado, o Outlook começa aqui a piscar e, vou só apagar isto que já não interessa, aparece-nos aqui então o nosso e-mail, aquilo que nós vamos querer enviar. Aqui vou colocar o meu e-mail, assunto, e envio. Quando eu envio, ele abre aqui esta janela e vou então registar o e-mail. Margarida, desculpa. Tens aí Sim. uma mão levantada. Oi. Peço desculpa. Guilherme? Sim, boa Sim. tarde. Boa tarde. Apenas uma questão relativamente ao registro dos e-mails. Eu percebi agora o procedimento e nós também costumamos fazer assim. Agora, isto diz respeito a um e-mail recebido. Agora, Enviado. Este que eu
Sim, tem a ver, ou seja, um e-mail feito por nós, é que até agora o que é que acontecia? Ao fazer um e-mail, não aparecia logo lá em cima, aquele separador a dizer EDOC link. Certo, E certo. nós tínhamos que fazer aqui, enviar para nós próprios, fazer um procedimento diferente Certo. para registrar. Mas, portanto, então, perante um e-mail novo, que cada um faz, portanto, o tal separadorzinho lá em cima, EDOC link, aparece para podermos fazer o registro, é isso? Exatamente, Tá bem. exatamente. Ótimo, ótimo. Obrigado. Ok. Então, depois, mais coisas. Portanto, já partilhámos aqui o e-mail, enviámos o e-mail. O que também vos queria mostrar. Se eu clicar aqui no e-mail, agora cliquei muito rápido, mas pronto, Desculpe, Margarida, posso interromper só para fazer uma questão rápida sobre este assunto? Sim, claro. E recupero aqui uma dúvida da Lara, que é, por exemplo, estamos a registrar este e-mail, que é um e-mail de envio, se não podia haver um automatismo logo neste e-mail, que é de envio, aparecer logo o livro de saídas. Ou então, se fosse um e-mail de entrada, aparecer logo o livro de entradas na questão do registro do documento. Sim, se for um template, aparece sempre um livro. Se não for, às vezes, pronto, o EDOC também não, não faz milagres e não consegue ir buscar os livros, mas sempre que o EDOC consiga perceber do que é que se trata o template, o EDOC consegue sempre ir buscar os livros. E sempre que é um template, acima de tudo, aparece sempre o livro, quer seja ele de saída, de entrada ou interno. Por isso, sim, à partida, o livro vai, sempre que, lá está, sempre que seja possível, sempre que o EDOC permita e perceba de onde é que vem a informação, o EDOC dá-nos sempre o livro. Não sei se respondi à questão. Sim, obrigado. Ok. O que ia também mostrar, quando nós registamos os nossos e-mails, aqueles e-mails, os e-mails que nós queremos, se nós clicarmos aqui no e-mail, aparece-nos aqui uma coisinha que tem a ver com o EDOC, que é aqui o registro do e-mail, aparece também o link para o registro, portanto também é outra forma de conseguirem aceder. Também, outra coisa que vos quero mostrar. Imaginemos que eu não sabia que este e-mail tinha sido registado. Já não me lembrava, nem tinha reparado. Pronto. E imaginemos que, pronto, eu queria registá-lo. O que é que acontece? O EDOC avisa-nos sempre que já existe um registro deste e-mail. Aparece-vos esta mensagenzinha a dizer este e-mail, esta mensagem já foi registada com o número tal, e se pretendemos fazer um novo registro da mesma. Portanto, também acaba por nos dar um pouco de segurança e de forma também a não haver aqui duplicação de informação. Portanto, também o EDOC dá-nos aqui esta chamadinha de atenção. Esta informaçãozinha que aparece tem a ver apenas com os e-mails que foram registados por mim, ou seja, esta mensagem só vai aparecer se este e-mail já tiver sido registado por mim, como era o caso, apareceu aqui então a mensagem. Outra coisa que eu vos queria mostrar antes de passar para a nossa instância de demonstração do EDOC, só para vos mostrar aqui as coisas que faltam, que não consegui mostrar nesta. Aqui em cima vocês também têm uma barrazinha de pesquisa com a lupa. Esta é aqui uma pesquisa um bocadinho mais global. Por exemplo, eu vou escrever aqui a palavra conceitos e basicamente o que isto me vai dar de pesquisas é basicamente tudo o que seja, neste caso, aqui o tipo está todos, mas eu posso selecionar por registros, distribuições ou processos. Por exemplo, se eu fizer aqui registros arquivados, eu coloco todos e faço aqui a pesquisa e vai-me dar todos os registros que tenham a palavra conceitos
no assunto ou em certos casos, em casos em que, por exemplo, documentos manuscritos, o EDOC às vezes tem dificuldades em perceber, mas sempre que consiga identificar a palavra que vocês pesquisaram, o EDOC vai buscar também esses documentos. Portanto, isto acaba por ser uma pesquisa um bocadinho mais global, mas que também pode ser interessante para alguns de vocês. Então agora, vou só parar aqui rapidamente a partilha e vou passar para a outra instância, só para rapidamente também vos mostrar. Queria só que aguardassem um bocadinho. Não sei se alguém tinha aqui a mãozinha no ar. Oi, temos aqui uma mãozinha, Diana. Sim, Quando quiser. olá, bom dia. Sim, olá, bom dia. Era sobre a questão da edição dos documentos, não sei se vai falar sobre isso ou se vai demonstrar. Nós fazemos o registro, não é? E imagino que precisamos de fazer uma edição na informação de serviço ou no ofício. É o mesmo sistema de check-in, check-out que existe agora ou... É, exatamente, é esse sistema. Por um motivo, pronto, assim de tempo, e uma vez que o workshop acaba por ser um bocado a consolidação assim dos principais temas, não vou conseguir demonstrar, mas na formação de utilizadores vamos ter a oportunidade de ver isso com mais calma e de perceber como é que podemos editar os documentos. Por isso, sim, respondendo à sua questão, sim, conseguimos fazer essa edição. Não sei se existe mais alguma dúvida antes de passar aqui para a distribuição. Vou já partilhar aqui o ecrã. Pronto, isto aqui é o nosso post aqui da link, também para fazermos algumas demonstrações. Uma coisa que vos queria aqui mostrar, que se calhar aqui até dá jeito para vocês também verem aqui um bocadinho como se fosse a realidade. Portanto, aqui aparecem as fotozinhas, com aquilo que eu estava a dizer há bocado, é um bocadinho, acaba por ser mais dinâmico, conseguem perceber em que etapa é que está e qual é a pessoa que está na etapa, ou que esteve. E, portanto, uma coisa que, então, aqui que eu vou fazer vai ser então mostrar. Primeiro que tudo, no meu trabalho, aquilo que eu vos falava há bocado, o painel de indicadores, que eu não vos consegui mostrar. Pronto, o painel de indicadores é então esta paginazinha. Estes indicadores são configuráveis por vocês. Vocês podem fazer os indicadores que quiserem. E estes indicadores são criados com base nas pesquisas disponíveis e guardadas. Aqui também é onde podem criar os vossos... peço desculpa, aqui nesta rodinha dentada é onde podem criar o vosso painel. Se clicarem aqui em configuração pessoal, aqui têm todos... estão a ver a tempo, não é? Às vezes eu esqueço-me que isto pode estar com delay. Não está tudo bem. Sim. Ok. Pronto, aqui no painel de indicadores, estes são aqueles que existem, mas imaginando que eu queria adicionar um indicador, eu posso colocar aqui o nome e o tipo. Por exemplo, eu quero as enviadas que tenho. E então posso escolher também o modo de visualização, contagem ou lista. Eu vou escolher aqui contagem porque acho que é um bocadinho mais... Pronto, é mais giro, é mais engraçado para se ver. E aqui vocês conseguem alterar, fazer aqui algumas configurações. Eu vou mudar aqui a cor. Vou meter aqui um laranja para percebermos logo o que é. E aqui os filtros, eu vou colocar os últimos meses, último mês neste caso, portanto aqui eu coloco o número que eu quero e aqui posso filtrar por data, hoje, ontem e por aí adiante. Clico em guardar, gravado com sucesso. Outra coisa que eu não fiz, aqui em ativos eu não coloquei que estava ativo e se eu não colocar que está ativo, ele não me vai aparecer. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou alterar, portanto, meto aqui o sim,
ativo para aparecer e vou aguardar outra vez. Depois faço um voltar e ele vai aqui para a última linha e eu, como já expliquei há bocado, vou passar arrastando cá para cima. Oi? Às vezes é difícil, mas pronto. Está aqui em cima. E eu quero que se veja, portanto, não carrega aqui no olhinho. Façam voltar e pronto. O que me aparece aqui é o indicador que eu criei. Está aqui com a cor que eu fiz, está em primeiro, são as enviadas que eu tenho. Pronto, isto acaba por ser também uma forma de vocês controlarem o vosso trabalho de forma mais fácil. Depois, agora, voltando aqui à distribuição, outra coisa que eu vos queria mostrar é aqui a assinatura digital. Quando vocês quiserem adicionar, assinar documentos, portanto, clicam aqui nestes 3 pontinhos e onde vos diz documento assinar, vocês vão clicar. Este caso, o documento é um PowerPoint, mas pronto, aplica-se a outros formatos. Portanto, aparece-vos aqui esta caixinha. Nós escolhemos aqui o certificado digital, também existe a chave móvel digital. Vou clicar aqui em confirmar. E aparece-nos aqui, então, a pré-visualização de como o documento vai ficar. Como isto é um PowerPoint, não parece assim tão bonito, não é? Mas, imaginando que era aqui um ofíciozinho, podíamos colocar, pronto, colocamos a nossa assinatura, podemos mexer aqui a assinatura para pré-visualizarmos onde é que ela vai ficar. Eu vou colocar aqui. Depois, aqui no formato, podemos também mexer aqui, isto conseguimos sempre visualizar como é que vai aparecer. Eu vou colocar aqui formato detalhado como já estava e esta é a assinatura que depois fica, é este rabiscozinho, portanto, que também podemos adicionar. Clicamos aqui em confirmar. Ok. E como conseguimos ver, pronto, isto como eu cliquei ali no documento, isto abre-me então o documento e podemos ver que o documento foi assinado e que a assinatura está válida. Aqui podemos ver então que a assinatura está válida. Aqui também já pré-visualizamos o documento e conseguimos perceber aqui, está pequenininho, mas consegue-se perceber que também está ali a assinatura. Portanto, também é outra coisa que também podem fazer, que é assinar então os documentos. E penso que, ao nível do workshop, terminámos aqui aquilo que eu vos queria mostrar. Pronto, aprendemos aqui, vimos aqui como é que se visualizam os documentos, enviar etapas. Temos aqui uma mãozinha no ar, Lara, sim. A pergunta da Diana, sim, seguindo a pergunta da Diana. Eu sei que vamos falar mais tarde do check-in e o check-out, mas, por exemplo, agora com a assinatura digital, eu não vejo nenhuma alteração no nome do documento, porque normalmente nós conseguimos ver perfeitamente se estamos na versão 3, na 4, na 5, na 6, e isso não é passível de perceber assim tão facilmente nesta nova versão do EDOC. Eu sei que ao bocado mostrou ali que havia vários documentos, mas isso vê-se aonde, precisamente, nas etapas? Aqui pronto, portanto, isto muda aqui a conversão do documento, portanto, existe aqui o número que diz que existe aqui o documento assinado e, portanto, aqui o PDF, quando vem a segunda versão do PDF, existe ali, então, o número que associa aqui ao documento, aqui o 2, e já aparece aqui que está assinado.
Mas de qualquer das maneiras, isto também será uma coisa que nós vamos ver na formação mais à frente. E pronto, e relativamente a isso da assinatura, podemos ver um bocadinho mais à frente na formação. Não sei se, entretanto, existem mais algumas perguntas. Não havendo mais nenhuma questão, queria-vos agradecer por terem estado presentes no workshop. Para aqueles que vão estar na formação, depois havemos de ver certas coisas que também não ficaram que ficaram por ver e que vamos ver em mais detalhe depois nos próximos dias. E pronto, espero que tenham ficado a perceber um bocadinho mais sobre o EDOC e relativamente aqui às coisinhas novas que também aparecem na nova versão. E pronto, é isto. Dou aqui finalizada aqui a formação. Já, pronto, quem estiver a gravar já pode terminar aqui a gravação. E pronto, e quero-vos desejar o resto de um bom dia, de um bom trabalho. E vamos nos vendo pelas formações. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Obrigada. Agora só para dar aqui uma nota Obrigado. final, porque depois vamos ter a parte mais prática nas formações que terão lugar nos próximos dias e com certeza que todos estarão incluídos nos grupos que foram definidos e será depois também mais fácil interiorizar um bocadinho aquilo que foi dito hoje. Muito obrigada. Sim, nas formações também vamos ter um bocadinho mais de tempo também para mexermos um bocadinho no EDOC e pronto, acaba por ser um bocadinho melhor. Então podemos dar por finalizada esta sessão, não é? Muito obrigada. Sim, então. sim. Bom dia. Obrigada. Adeus, bom Obrigada. dia. Obrigada. Boa semana a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, bom dia.